Agradeço a oportunidade de aqui estar, mas é até difícil falar depois da doutora Luciana, da doutora Camille, porque facilita muito e pavimenta aquilo que nós viemos trazer. É importante que se diga que a violência contra a criança e adolescente no Brasil, ele reporta a época do Brasil colônia. Porque, àquele tempo, pasmem, os castigos eram tidos como a melhor maneira de educar e domesticar crianças, escravos, mulheres. Não estamos mais no Brasil colônia, muito aconteceu, muito mudou. As leis vieram, trouxeram igualdade, trouxeram deveres de fraternidade, ações afirmativas, impuseram a nós respeito, prescreveram crimes como uma forma de mudar a realidade. Mas ainda assim, ainda hoje, no que diz respeito às crianças e adolescentes, nós enfrentamos um cenário de grande tolerância, de grande permissividade, com a violência, e notadamente a violência sexual. Como já adiantado, em grande medida, esses atos acontecem no ambiente doméstico, em grande medida envolvendo parentes. Eu tive acesso a uma pesquisa divulgada no jornal Nexo, há um tempo atrás, que me deixou chocada, porque essa pesquisa questionava os entrevistados sobre a forma de educar e de criar as crianças. E 62,6% dos entrevistados entendiam que era melhor bater no filho do que ele virar bandido. Então, aceitam e toleram e normalizam atos de violência sob a explicação, a justificativa de que o ato violento realizará a correção desse indivíduo. Questionando aos entrevistados o que eles fariam se eles presenciassem atos de violência. Atentem para o verbo presenciar. Testemunhar um ato de violência contra a criança. E é estarrecedor que 66,4% não faria absolutamente nada. Testemunhando. 24% não faria nada porque não tem conhecimentos dos motivos. Então, olha aqui, né? A ideia de que os fins justificam os meios. 21% não faria nada porque entende que cada um deve cuidar da própria vida. E aqui nós nos lembramos de um dito muito comum na violência doméstica familiar: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, se o pai está batendo, ele sabe por que ele está batendo e o menino sabe por que ele está apanhando. E 17% diz assim: olha, eu até gostaria de fazer algo, mas eu tenho medo de me envolver. Eu tenho receio. Então, vejam, mais de 60% vê e não faz absolutamente nada. Apenas 12% levantaria a voz para dizer: não faça isso. E 18% acionaria a polícia ou o conselho tutelar. Nós estamos falando de uma omissão aterradora, a uma das mais graves violações de direitos humanos. E isso diz muito como nós, sociedade, visualizamos a violência contra crianças e adolescentes como algo que não mereça pronta e imediata intervenção. Ignoramos o comando constitucional, como bem disse a doutora Luciana no início da sua fala, que é dever de todos, da família, do Estado, da sociedade, que a criança e o adolescente têm atendimento prioritário e absoluto, e ele deve ser preservado de toda e qualquer forma de violência, de ameaça, agressão, esses comandos constitucionais que nós bem conhecemos, que são replicados no ECA, que atendem a convenções internacionais a que o Brasil é signatário, né? Mas essa pesquisa mostra como há uma invisibilidade à violência que nós constatamos no dia a dia. E isso é aterrador, aterrador. E quando acontece uma tragédia, há uma reação.
há uma reação. O 18 de maio é uma reação à morte da menina Aracélia, 50 anos atrás, vítima de violência sexual. Ela saiu da escola e não chegou em casa. Uma reação legislativa mais recente é a Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel é uma reação ao menino Henri, que foi espancado dentro da própria casa em que residia com a mãe e o padrasto. Ele morre no dia 3 de março de 2021, então, pouco mais de um ano depois, em maio, vem à tona a Lei Henri Borel, e a própria lei, em homenagem ao menino, estabelece o dia 3 de maio, que é o dia do nascimento do Henri, como uma data a ser lembrada nacionalmente como o dia de combate à violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Porque esse é o tema da Lei Henri Borel, a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Nós já estamos familiarizados com a temática, graças à Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra mulheres. E ela é a inspiração, a Lei Henri Borel, e traz para a criança e a adolescente todo esse sistema protetivo. Então, a Lei Henri Borel ela já nasce potente. Ela já nasce com todo um arcabouço e com muitas vitórias que foram conseguidas, ano após ano, pelos movimentos de defesa dos direitos das mulheres, que foram sendo solidificadas nos tribunais. Então, todo esse arcabouço normativo e de direitos que foram sendo implementados e sedimentados, eles vêm para a Lei Henri Borel sem o recorte de gênero. Porque a Lei Maria da Penha é voltada para as mulheres e a Lei Henri Borel para as crianças e adolescentes sem esse recorte de gênero. E ela cria um microsistema, porque o legislador, então, ele constata, né, desde todos esses avanços legislativos, muitas vezes impulsionados por tragédia, de tragédia em tragédia, que provocam a criação de crimes, que provocam o incremento e o aumento de penas, que tudo isso não tem sido suficiente para enfrentarmos essa realidade. Nós temos a lei da palmada. Ainda assim, as pessoas dizem, mais de 60%, é melhor bater do que o meu filho virar bandido. Então, não faltam leis para tutelar. A Lei Henri Borel ela vem nesse esforço. E o legislador já estabelece ali que ela deve ser lida, conjugada e aplicada junto com a lei da escuta protegida, que é a Lei 13.431, que a doutora Camila muito bem já falou. A Lei 13.431 é importantíssima para nós que lidamos com esse público, porque ela fala desse sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes. Ela não fala só da escola. Tá? Ela fala de todo esse sistema e diz que nós devemos trabalhar em parceria, que eu penso que seja um dos maiores desafios. Para alcançarmos essa proteção integral, nós devemos trabalhar juntos. O sistema de justiça, o sistema de segurança, a assistência social, ensino, conselho tutelar, saúde. Se nós não trabalharmos juntos, nós estaremos revitimizando. Não é possível falar para vocês da Lei Henri Borel, né? A doutora Luciana já está me olhando torto. Eu passaria a manhã inteira aqui falando da lei, mas o meu tempo é curto. Mas o importante é que vocês saibam, ela existe. E o foco da Lei Henri Borel não é um foco punitivista. A Lei Henri Borel só traz 2 crimes em seu bojo. 2 crimes. O foco da Lei Henri Borel, a exemplo da Lei Maria da Penha, que só muito recentemente ganhou um crime, é um foco voltado à articulação, ao incremento, ao estabelecimento de políticas públicas, de proteção. Ele muda a rota, o olhar, que não deve ser mirando a punição e mirando o infrator. Nós devemos olhar a vítima, porque a vítima é uma grande esquecida. A vítima é uma que muitas vezes é tratada pelo sistema de justiça como um mero objeto de prova. Ela não tem querer, seu desejo muitas vezes não é respeitado. E eu trato aqui de uma vítima adulta.
uma vítima que tem voz. E as nossas crianças? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra infância vem de infante, que na sua origem significa aquele que não tem voz. Aquele que não tem voz. Nós precisamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir aquele que não tem voz. Como a doutora Camila bem trouxe, as situações não são reveladas apenas pelo discurso, são reveladas pelo comportamento ou pela ausência dele. São revelados na presença, mas a ausência. A escola está observando o aluno infrequente? O aluno que não vem? O aluno que se evadiu? Sabe por que ele não vai? A motivação. Então, tudo isso deve merecer o nosso olhar, porque a revelação ela pode acontecer de diversas maneiras. E o enfoque da escola é nesse olhar protetivo. A escola não vai investigar crime. O que ela constatar, ela precisa saber dos encaminhamentos, ela precisa saber que tem o Ministério Público, que tem o Conselho Tutelar, ela precisa saber o que fazer. Mas ela não vai investigar, ela vai educar. E educando, ela atua na prevenção. A criança, muitas vezes, sequer sabe que ela é vítima de uma violência, porque ela ignora. Então, é importante que vocês saibam disso. Então, a lei traz todo esse arcabouço, esse sistema protetivo, que deve ser lido e conjugado junto com a lei da escuta protegida, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Lei Maria da Penha. Os avanços da Lei Maria da Penha se replicam aqui. E é importante que saibam que, identificadas essas situações, a Lei Henri Borel traz uma série de medidas protetivas em favor dessa vítima. Seja afastando o agressor do lar, garantindo a ela o acesso à matrícula numa outra escola independente de vaga para que ela seja acolhida, garantindo os serviços sociais, garantindo, a depender da situação, alimentos provisionais. Então, há uma série de medidas para proteger essa vítima. E também é importante que vocês saibam que há medidas de proteção ao denunciante ou noticiante do crime. Muitas vezes essa omissão ocorre por medo, por receio. Eu fui procurada por uma pessoa que registrou uma ocorrência num ambiente escolar, né? A criança era vítima de uma violência perpetrada no bojo da sua casa, e ela foi à delegacia, fez o registro, e depois ela se sentiu ameaçada pelos responsáveis legais da criança. A Lei Henri Borel ela traz uma série de medidas protetivas em favor do denunciante e do noticiante do crime para que as pessoas se sintam estimuladas. Porque, como disse, é dever de todos. Mas a Lei Henri Borel não traz apenas e tão somente medidas para proteger o denunciante e estimulá-lo à proteção. Ela inova ao dizer que aquele que se omite, que não denuncia o crime tendo conhecimento, seja porque tomou conhecimento, porque presenciou, ele agora incorre numa prática criminosa. Então, vejam que é um esforço para nos tirar da inércia e para tirar da invisibilidade esses milhares e milhares de casos de violência, notadamente sexual, praticados diuturnamente contra as nossas crianças e adolescentes. Aquilo que não é visto, ele não é notado. E aquilo que não é visto não é objeto de proteção e de repressão. Nós vamos caminhar entre a proteção, o cuidado e a responsabilização daqueles, mas sem perder de vista que é necessário cuidar dessa criança, dar-lhe atenção. Eu vou encerrando aqui a minha fala, né, que o meu tempo já está esgotado, ficando à disposição de todos vocês para, ao final, eventual pergunta. E eu deixo com vocês, com os senhores e com as senhoras, para finalização, uma frase belíssima do Nelson Mandela que nos diz que não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como elas tratam, como a sociedade trata as suas crianças. Então, que sejamos nós, essa sociedade que saiba cuidar e proteger as suas crianças. Obrigada.